Vem cá, um dos tópicos mais comentados desde a taxação do AliExpress ou de produtos em geral da China é se vale a pena ou não praticar dropshipping em 2025. Basicamente, eu e Janailson aqui, a gente já teve uma loja online, como eu já falei em vários outros vídeos aí, e essa loja online a gente teve 4 fases, que foi a primeira no dropshipping, depois entramos para o mercado real e depois a gente voltou de novo para o dropshipping. Aí depois voltamos novamente para o mercado real. Então, a gente tem uma perspectiva do começo, antes mesmo da taxa, e depois que a gente começou com a taxa em vigor. Então é uma perspectiva interessante para a gente refletir durante esse vídeo. Também a gente teve várias mudanças entre plataformas, entre o e-commerce, Yamp, Shopify, etc. Nesse vídeo aqui eu explico basicamente essa transição e eu falo também das melhores plataformas para você construir uma loja online. Então é interessante, se você tiver interesse em assistir, em conhecer mais, assista esse vídeo que você vai entender mais sobre. Basicamente a gente parou a loja por conta que a gente não sabia que tem uma diferença crucial e tem 2 tipos de modelos de negócio utilizando o dropshipping. E a gente estava no segundo modelo sem saber, porque um dos problemas que a gente enfrentou foi a gente entrar nesse mercado sem estudar o suficiente para agir e saber as melhores estratégias. Então é muito interessante saber primeiramente que existem 2 tipos de modelo com dropshipping. O primeiro modelo é o mais utilizado, que é o dropshipping de urgência, que é, por exemplo, um produto fica famoso lá nos Estados Unidos ou na própria China, os vendedores daqui, eles analisam aquilo dali, ficam o dia todo procurando produtos que ninguém está vendendo aqui ainda, e são produtos geralmente inovadores. Estilo Polishop, que tem um produto que é super inovador e que ele atinge um público, uma dor específica do público. Eles utilizam técnicas de persuasão agressiva, por exemplo, vários relógios na tela dizendo assim, tá acabando a promoção, tá acabando o estoque, compre antes mesmo de acabar. Tudo isso para o consumidor comprar o mais rápido possível. E as margens, elas são mais altas, comparado com o segundo modelo, porque como são produtos inovadores que ainda não estão circulando aqui no mercado, eles colocam um preço maior para a pessoa comprar por impulso de verdade. E o segundo modelo foi o modelo utilizado na loja Trono, que é o quê? Um e-commerce sem estoque próprio, né? Basicamente o que é o dropshipping, só que é utilizado para construir uma marca mais séria em volta. Que ela se equivale, por exemplo, com a Shopee ou com o Mercado Livre. Então, se você for praticar esse modelo, saiba que você está concorrendo com os grandes players do mercado, como Mercado Livre, Shopee, etc. E a loja tende a ser mais consistente. Não tem necessariamente produtos para a pessoa comprar por impulso, e sim por necessidade. As pessoas que procuram, por exemplo, a nossa loja, a gente era produtos de tecnologia focado, porque eu queria construir uma marca séria. Então, a gente vendia fone de ouvido, carregador, essas coisas de tecnologia. E a gente vendia esses produtos de tecnologia. Então é um produto que não é por urgência, e sim por necessidade que o cliente compra. E também tem um relacionamento mais de longo prazo com o cliente. O cliente sabe da tua loja, ele compra, etc. Aí por que isso importa para saber? Porque é interessante saber, porque um dos nossos erros foi justamente entrar no mercado sem saber que existia esses 2 tipos de modelo em circulação. A gente foi tentar ir para uma marca mais séria, e geralmente quando a gente vai para uma marca mais séria e está competindo com grandes players, a gente vai gastar mais dinheiro. E a gente não tinha tanto dinheiro em capital. Então a gente estava travado. O primeiro modelo tem um problema que os produtos eles ficam saturados mais rápido, de acordo com que os vendedores daqui vão comprando para revender. Então, com o tempo, elas vão ficar mais saturando, você vai ter que renovar o estoque, digamos assim, com outros produtos inovadores. Então, digamos que o trabalho vai dobrar de tamanho por conta que você vai ter que ficar atrás direto de produtos novos para vender. E também o Google penaliza, tá? Se você coloca muita urgência, coloca algo por impulso, o Google penaliza também esses links, ele queima o link da tua possível loja, porque ele vê que você está meio que forçando, entre aspas, o cliente comprar. Então ele não acha isso saudável e ele coloca uma punição, ele queima o teu link, não coloca o teu link lá em cima. Então é um pequeno problema que você pode enfrentar. E o segundo modelo, como eu já comentei, ele é muito mais complexo porque tem grandes players ali no mercado. Você vai estar competindo, por exemplo, tem um fone de ouvido igual a gente estava. A gente estava competindo com o Mercado Livre lá em cima no Google. Então muita gente, quando via lá loja Trono e via Mercado Livre, muita gente ia logo no Mercado Livre. Então é mais complexo, você vai precisar de mais capital para trabalhar com esse modelo. E as regulamentações mudaram tudo em 2024. Basicamente, como eu já disse, a gente começou antes.
A primeira versão da loja, a gente estava antes das taxações. A taxação começou mais ou menos em agosto, ali dia 1º de agosto, se não me engano, de 2024. E a gente começou entre fevereiro e março, mais ou menos. Foi como a gente começou. Nessa época não tinha taxa. Só que como a gente não estava prevendo isso e não estava estudando o suficiente, a gente meio que perdeu a oportunidade de vender produtos mais baratos, né, e conseguir realmente construir uma marca. E na terceira vez, quando a gente voltou novamente para o dropshipping, a taxa já tinha entrado em vigor. E quando ela entrou em vigor, a gente teve que procurar fornecedores brasileiros, porque fornecedores brasileiros não tinham essa taxa. Só que na época, eu queria mais ou menos uns 50 produtos no nosso catálogo. E Janaílson, na época, ele era o nosso gestor de produtos, e ele dizia que tem um problema, porque no AliExpress não tem tantos produtos, pelo menos de qualidade, né? Tinha muitos produtos, mas não tinha tantos produtos com qualidade que a gente queria, por exemplo, mouses, etc. Aí eu comecei a colocar na cabeça que aquilo dali poderia dar problema. Por quê? A gente foi atrás de outros fornecedores até internacionais. A gente foi comparar taxa, sabe quanto é que ficava o preço, e ficava inviável, por conta que a taxa, muitas das vezes, ficava mais caro do que o próprio produto. E eu achei um fornecedor lá do Brás, lá de São Paulo. Só que a gente não fez o cálculo necessário. Por quê? Porque o fornecedor de São Paulo, ele cobrava frete. O frete dos Correios, ele mandava pelos Correios. Enquanto no AliExpress não cobrava frete. Geralmente era frete grátis, pelo menos na maioria dos produtos que a gente tinha. E a taxa já estava lá, quanto a gente iria pagar. Enquanto que no nosso fornecedor de São Paulo, isso ficava meio imprevisível, porque dependendo do estado, aumenta. Por exemplo, a gente aqui do Nordeste, o frete ficava de R$50, enquanto lá no Amazonas, a gente fez algumas vendas, foi de R$30. Então, tinha essa diferença, ficou meio que imprevisível da gente até fazer os preços finais. Muitas das vezes, os clientes desistiam de comprar, os produtos eram baratos, mas os clientes desistiam de comprar quando viu o frete. E isso era um problema, porque aqui, quando a gente começou a divulgar a nossa loja, muitos dos nossos amigos começaram a divulgar nas redes sociais e as pessoas iam atrás. Só que, como eu falei, aqui no Nordeste o frete ficava mais caro. Então, se a gente tivesse feito o estudo necessário, se a gente tivesse visto os custos de como iria ficar, a gente iria ver que se equiparava a taxa do governo com o frete. Só que com a AliExpress seria, digamos, uma vantagem, porque o preço seria previsível. Então a gente conseguiria precificar da forma correta. Por mais que também desse problema, se a gente aumentasse o preço de acordo com nossos concorrentes, porque talvez diminuiria mais ainda a chance do cliente comprar. Mas com o AliExpress, se a gente tivesse calculado de verdade, a gente iria ver que era basicamente a mesma coisa aquela taxa. Então, a primeira dica que eu falo logo aqui é você calcular todos os custos necessários e não inventar, por exemplo, de fazer algo inovador. A quarta fase da nossa loja, que foi quando a gente saiu do dropshipping e foi novamente para o setor real, foi porque, como a gente viu que muitos dos nossos amigos estavam divulgando, muita gente entrava na nossa loja e tentava comprar, mas viu o frete e cancelava a compra. E a gente teve a brilhante ideia de trazer a loja para cá, para local, e vender online. Só que a gente não viu que isso seria uma inovação muito grande, digamos assim, e a gente enfiou custos onde não era para enfiar. Ficou muito complexo a operação e, consequentemente, a gente teve que anular a operação, porque senão a gente iria sair no prejuízo. Então, como o nosso erro foi esse, eu recomendo você primeiramente fazer todos os cálculos necessários para saber. Então, como a gente cometeu esse erro, eu recomendo primeiramente que você faça todos os cálculos necessários para saber se vale a pena ou não, qual o melhor fornecedor, qual não é. E também tem um mito que diz que dropshipping é barato. Muitos gurus aí da internet chegam e dizem, olha, você vai com R$100, coloca, mesmo na dívida, coloca anúncio aí, as pessoas vão comprar e aí você vai conseguir pagar aquele anúncio com as vendas que você está fazendo e tal. Na primeira versão, basicamente, eu caí nesse papo, que a coisa era fácil. Eu juntei a turma de amigos para a gente fazer essa loja e a gente não tinha juntado o capital de giro para colocar em anúncio. Então foi um problema, porque a gente não conseguiu vender, a gente desistiu literalmente no terceiro dia, porque não estava vendendo, porque tinha muitos problemas na própria loja e também o anúncio, a gente não estava sabendo fazer o anúncio. E depois, quando a gente entrou para o setor real e decidiu voltar para o dropshipping, a gente viu que era necessário sim ter dinheiro em caixa para conseguir fazer uma operação saudável e a gente não ficar no prejuízo, pelo menos no curto prazo. Porque a gente conseguiria investir em anúncios e conseguiria vender de boa sem ter nenhum problema. Então, a realidade é que precisa de pelo menos R$5.000 para você fazer o primeiro modelo de dropshipping, que é esse modelo de urgência. Porque se você fizer um criativo bem feito,
As pessoas realmente tendem a comprar e você consegue reinvestir aquele dinheiro que você está vendendo em anúncio. E também, pela minha experiência, eu recomendo ter pelo menos mais R$ 2.000 em caixa para não ter algum problema. Porque se tiver algum problema, você está lá, está em caixa, você pode resolver ou algo do tipo. Você também tem que fazer o cálculo para saber quantas plataformas vão cobrar por transação ou por venda. Os anúncios também tem que entrar ali naquele cálculo, uma reserva e um tempo. Então, somando tudo isso, para o segundo modelo, é bom ter pelo menos R$ 10.000. E a gente caiu no papo e foi pro segundo modelo, que é o modelo mais complexo. E a gente não tinha tudo isso em caixa. A gente tinha tudo isso em caixa se fosse para fazer o dropshipping convencional, que é esse dropshipping do modelo 1. Então não cai no papo furado que dá para começar de graça ou dá para começar com R$ 100, porque não dá. Porque você precisa pagar plataforma, você precisa pagar anúncio, e se você não tem esse dinheiro, você claramente vai desistir nos primeiros 3 dias, porque você vai ficar agoniado que não está vendendo, tem algum problema, não tem dinheiro em caixa, os produtos não estão sendo vendidos, então você vai achar, não, isso aqui não funciona. Sendo que não é assim, você tem que ter um tempo para testar, o Facebook tem que testar para saber se vale a pena ou não, como é que aquele anúncio vai funcionar, etc. Então o estudo profundo faz a diferença. Eu falo isso porque, como eu já falei, a gente começou com a loja, a gente não fez o estudo necessário. Especificamente eu, que na época eu estava sendo líder da loja e a gente não fez o estudo necessário, a gente caiu nos papos dos gurus e eu não estudei necessariamente para saber como é que funcionava. Não sabia nem que existiam esses 2 tipos de modelo. Então a gente tendeu a cair. Então isso é o que diferencia os profissionais dos amadores. Na época a gente estava sendo amador. A gente lançou, na primeira versão pelo menos, a gente lançou a loja sem ela nem estar 100%. A gente lançou a loja até sem ela estar com as conexões necessárias. Por exemplo, o Mercado Pago, que é um checkout para a gente vender, para a pessoa comprar. E eu lancei a loja sem necessariamente ela estar 100%. Depois disso tudo, eu recomendo ter pelo menos 3 meses de estudo. Porque com 3 meses de estudo você vai entender como é que funciona, vai montar um plano e vai saber qual é o caminho correto, qual é o caminho errado. As áreas de estudo aqui é bem ampla, porque ela remete à logística, os fornecedores, o público, a plataforma e o direito legal do consumidor, etc. Você tem que fazer todos esses estudos necessários, porque caso venha algum problema acontecer, você sabe como sair daquela situação. Então é uma regra. Estude pelo menos 3 meses antes de fazer o primeiro investimento, porque senão você vai perder dinheiro em cima disso. Saturação é outro mito também, que as pessoas dizem que está saturado, o dropshipping está saturado. Na verdade, não é o dropshipping que está saturado. O que está saturado é os produtos que as pessoas vendem. Se você acertar o nicho correto, por exemplo, de tecnologia, uma história interessante que eu quero contar aqui é que na época da loja Trono, a gente foi fazer o teste, na terceira fase, basicamente, que a gente já tinha feito o estudo, a gente já tinha capital, a gente foi fazer um teste para saber se funcionaria ou não a venda de um produto, um MVP. E nesse teste a gente usou um fone de ouvido que a gente tinha pegado lá no AliExpress, tava um preço lá de R$ 20, se eu não me engano, ou era R$ 37, um negócio assim. E a gente fez o anúncio, eu fiz a campanha no Facebook e sem querer eu publiquei essa campanha no mesmo dia. E resultando numa venda, a gente conseguiu fazer uma venda. Então, além do estudo, você tem que saber qual é o nicho correto e também não precisa inventar muito, porque tem vezes que você vai inventar uma coisa super mirabolante e essa coisa super mirabolante aí, ela vai enfiar custos onde, novamente, eu falo, não era necessário. Enquanto a gente fez uma coisinha simples, a gente fez só uma loja básica, lá na Yamp mesmo, a gente conectou o Mercado Pago, etc. A gente lançou o anúncio sem querer e conseguiu vender. Quando a gente fez a marca mais grande, mais complexa, ela começou a comer mais dinheiro em anúncio, porque precisa de público ali para começar a vender. E com isso, a gente começou a gastar demais. Então ficou tipo uma bola de neve. Ficou insuficiente para a gente não estava conseguindo gerar caixa para conseguir vender, a gente estava conseguindo vender, só que a gente não conseguiu gerar caixa o suficiente para pagar os anúncios que estava gastando. Então, ficou super complexo. Enquanto ficou uma coisa super complexa, ficou caro de operar a loja. Então é outra dica que eu falo a você, não fique inventando nada mirabolante não. Se for para melhorar, melhora pelo menos 10%, mas não melhora 50% não. 10% você vai fazer um negócio básico e vai conseguir se destacar dos concorrentes e não vai ficar enfiando custo onde não era para enfiar. Os nichos que funcionam, como eu já falei, é tecnologia, casa, pet, etc. E a estratégia correta, como eu já falei aqui, é fazer uma marca séria, sem inventar muito, sem inventar moda,
mas que esse produto seja vendável. Então a estratégia que eu falo é que você faça uma marca séria, só que não necessariamente ficar inventando moda, porque se você inventa moda você vai atrapalhar, vai enfiar custos onde não era necessário para ter. Então depois disso tudo, a reflexão que fica é, vale a pena, mas se você realmente for fazer uma marca séria, que é o modelo 2, você tem que ter pelo menos 10 mil reais em caixa, pelo menos 40 horas disponíveis para você atender o cliente, 3 meses de estudo prévio, porque assim você consegue construir uma marca séria e você consegue até desarmar algumas armadilhas que você fez tentando fazer algo muito inovador. Agora, não vale a pena se você confia em promessa de guru da internet. Se você tem menos de 5 mil reais disponível, se você busca dinheiro fácil, você vai ver o dinheiro sendo gastado ali com anúncio, você não vai querer fazer os testes necessários e, consequentemente, você vai desistir. Não tem um tempo integral para você dar foco à loja e também se não gosta de logística. Então, a Somos IJ nasceu justamente por conta disso. Depois dessa experiência longeva com a loja Trono, basicamente um ano de trabalho, a gente viu que a gente estava cometendo alguns erros e que agora não tem mais como voltar, porque a gente estava sem capital, como eu já falei, a gente estava sem o capital necessário. Então, a gente decidiu ajudar você que está tentando começar a loja agora, está tentando criar um negócio online, e a Somos IJ nasceu justamente para isso. O marketing digital para a sua empresa. E é justamente aqui que provavelmente você está falando. Ah, Igor, eu queria ter sim uma loja de dropship, mas eu não tenho tempo para construir a loja, ou eu não sei fazer a loja, ou até mesmo eu já tenho a loja, mas eu queria fazer umas artes visuais. É aqui que a Somos IJ entra para ajudar você. A gente tem um setor chamado Agência IJ. A Agência IJ é para construir sua loja, seu site, etc. Sua landing page para um produto específico. E a gente tem a IJ Designers. A IJ Designers é justamente para a gente ajudar e fazer seu visual ficar coerente com a loja. Então, se você quiser fazer uma loja e não sabe fazer, clique no primeiro link da descrição, solicite o seu orçamento, coloque os seus dados, que eu ou o Janailson vamos entrar em contato com você e a gente faz o seu site ou sua loja. E se você quer apenas o visual da marca, entre em contato com o segundo link, que está aqui na descrição, que vai ser o meu WhatsApp, manda mensagem para mim e a gente vai resolver esse problema da sua marca. Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Se você concorda ou não com minha opinião, comente aqui nos comentários também. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até mais.